Olá, queridos! Sejam bem-vindos agora para a nossa revisão da aula anterior. Que legal! Já estava aqui analisando o que eu trouxe de revisão para vocês. A revisão em si, ela traz a possibilidade de eu reforçar aquilo que eu já aprendi. Ou seja, e também aquilo que aprendeu que eu não aprendi anteriormente. Muito legal, né? Vamos lá para a nossa revisão? Olha aí. A consciência mítica, mitologia grega, mitologia romana e nórdica. Vimos essas três, tá? Nós vimos na aula anterior que a consciência mítica, por exemplo, o mito é a forma mais remota de crença, por meio do qual os povos se relacionam com o sobrenatural. E a etimologia da palavra mito vem do grego, significa mitos, ou palavra mitos, né? Significa palavra expressa ou narrativa. A consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral. Para os gregos antigos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, trata-se da maneira como se responde às perguntas sobre a origem dos deuses e do mundo, né? Por exemplo, o mito. Vivida é uma verdade que não necessita de comprovações, porque o critério de adesão ao mito é a crença e automaticamente a fé. Vimos também sobre algumas coisas, uma introduçãozinha sobre a mitologia grega. A filosofia surgiu na Grécia durante o século VII a.C. Mas antes disso, os gregos já cultivavam uma forma de pensamento que se costumava chamar de pensamento mítico ou mitologia. Então ele é antes da filosofia. Porém, na mitologia grega, era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior que o mundo, né? O mundo era maior que o sagrado. E cosmogonia, que é a origem, né? Como surgiu o mundo. Os seres divinos não eram vistos como criadores. Por exemplo, os gregos acreditavam que o mundo sempre existiu, mas tinha um caos lá. A matéria inicial, os gregos chamavam de física, que é a natureza. E ao princípio eterno, ou ao lado que permite explicar a transformação das coisas, chamava de que arte que é. Princípio de tudo. E depois, lá na filosofia, o Tales de Mileto disse que era a água. E os filósofos foram dizendo água, ar, fogo, etc. Vimos também uma introdução sobre a mitologia romana. As lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em quê? Em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Antes da expansão do cristianismo na Roma antiga, a religião era o quê? Politeísta, que quer dizer vários deuses, né? Os deuses eram cultuados em rituais, festas, danças, procissões, orações e sacrifícios que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. Por que antes do cristianismo? Porque no cristianismo passou a ser monoteísta. Ou seja, mono é um só Deus. Os deuses romanos eram imortais e possuíam diversas características humanas, tá? Diferente da mitologia grega, que os deuses não tinham contato com os seres humanos, né? Ou seja, diferente da mitologia grega, porque eles eram mortais, né? E por exemplo, os deuses romanos não tinham esse contato com os seres. Vimos também uma introdução da mitologia nórdica, né? Tá bom? Ela pode ser chamada de germânica, né? Que foi desenvolvida nos países conhecidos como escandinavos, né? Ou nórdicos. Hoje, atualmente, é a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia e a Dinamarca. Poxa, fomos tão longe, né? Constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos, feiticeiros. As lendas relatam o quê? Acontecimentos que procuravam explicar a origem da humanidade, a vida após a morte e fenômenos da natureza, algo que tem em comum, né? E assim por diante. Por ser crença entre vários povos, é também chamada de mitologia viking ou germânica. Ela é composta por 9 mundos, Midgard, Asgard,
Niferhem, Vanahem, Svartalfen, né? Jotunien, Nidaveli, Muspelhem e Alfém. Então aí está, gente. Ó, agora vocês vão fazer o quê? Atividade de sala, gente. Vamos lá, ó, o exercício. Fizemos a aula, a revisão e agora, ó, reforçar. Gente, o conhecimento ninguém tira de você. Então aproveita. Constitua, né? Construa esse alicerce de conhecimento na vida de vocês. E a gente volta já já. Oi, agora vamos lá para a nossa atividade? Vamos lá fazer a nossa atividade. Isso é bom, vamos tirar nossas dúvidas. Com certeza vocês conseguiram, né? Ó, questão número 1, bem legal, o exercitar. O mito é a forma mais remota da crença, um meio do indivíduo se relacionar com o sobrenatural. Isso é um mito, tá? É a maneira. De modo geral, o mito está impregnado do desejo humano de quê? Afugentar, né? Esconder a insegurança, os temores, a angústia diante do desconhecido, do perigo e até da morte. Para tanto, os relatos míticos se sustentam pela crença em forças superiores, cuja existência não precisa ser comprovada, que protege ou ameaça, ou recompensa ou castiga. Texto de Maria Lúcia Aranha, né, e Maria Helena Martins, né, bem legal. Agora vamos lá, nós vimos o contexto, né, uma introdução. Vamos ver aqui, ó. Em relação à mitologia em geral, podemos dizer que a religião dos antigos era, ó, a religião, tá? Não o mito. Dos antigos, né? Era o quê? Agnóstica, monoteísta, cética, ou D, ateísta, ou E, politeísta. E agora, gente, vamos explicar cada uma. A agnóstica, né? Que ela não tem algo, né? Não segue algo fundamentado. Mono, né? Mono é mono, um Deus. Cética, né? Que não acredita. Ateísta, né? Que é não Deus, né? Ah, não. Teísta é Deus, não Deus. Ou poli, né? Vários deuses. Olha só, vocês já responderam, tá muito fácil, né? Vamos cá comigo, ó. Essa tá muito fácil, gente. Ó, vocês já até responderam, né? Olha lá, e agora? Vocês mandam pra gente aí a resposta. Qual é? Então, quem optou pela alternativa? Vamos lá? Confirmar isso aí? A alternativa é, gente, ó, ela é politeísta. Veja que nós estamos falando aqui do contexto, ó, vamos voltar aqui, do contexto da mitologia romana, tá? Nesse sentido. Então, é politeísta. Vários deuses. Veja bem. Questão número 2. Na mitologia grega, especificamente, era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior do que o mundo. Então, é desnecessário é não, ó, desde é não. Então, não era necessário. Os seres divinos não eram vistos como criadores, tá? Criador do mundo, pois, em geral, os gregos acreditavam que o mundo já existiu. O que tinha antes? Então, se o mundo existiu, para os gregos, o que tinha antes? Um caos. O que é o caos? Desordem. Gente, ó, des é não, né? Não ordem. Não, antes, né? Ao contrário da ordem. E eles pensavam que nada vem do nada e nada volta para o nada. Olha só, um pensamento filosófico, né? Nada vem do nada e nada vai para o nada. Pois simplesmente o nada não existe. Ó. Se é assim, então o mundo sempre existiu. Então essa é a explicação deles. Não cabendo, portanto, na maneira grega de pensar algo como a criação do mundo. Como judeus, cristãos, muçulmanos, etc. Eles pensam, né? O texto de Savian Filho. Porém, os gregos acreditavam que existia um caos inicial.
um material desorganizado no qual os deuses puseram ordem. Esse material inicial os gregos chamavam de quê? Letra A, eudaimonia, arqué, criacionismo, caixa de Pandora ou paideia. Gente, qual é a resposta certa? Tá fácil também, né? Vem aqui comigo, tá muito fácil. Vou até que ficar próximo aqui dela e apontar, ó, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. As alternativas tá entre A e E. Qual é? Manda para nós. Vamos lá. Ó, vamos fazer uma análise filosófica. Vamos filosofar. Qual era? Manda aí para nós. Qual? Então, a alternativa correta é a letra... Vamos lá? Letra B, gente. Olha só a pergunta. Os gregos acreditavam que existiu um caos inicial, certo? Um material desorganizado, né? O mundo ali, no qual os deuses puseram ordem. A esse material inicial, os gregos chamaram de arqué, que é o princípio de mudança, né? Transformação. Depois a filosofia usou como um princípio que dá origem às coisas. Usaram até os 4 elementos, né? Próxima questão. Olha aí, galera. Vem aqui comigo. Se liga no Enem. Vamos lá, se ligar. Liga no Enem. Sabe por quê, gente? Esse se ligar no Enem é você ficar familiarizado. Porque nós apresentamos em todas as disciplinas, não só filosofia, questões idênticas, né? Questões que já caíram em versões anteriores do Enem e questões paralelas, que vai de encontro com a temática do Enem, com o texto. Por quê? Aí vocês, de tanto exercitarem, vocês irão ficar familiarizados. Ou seja, ao chegar no terceiro ano, vocês forem realizar a prova do Enem, já estarão aptos, né? De até gabaritar, né? Então vamos lá para a nossa questão, olha aí. Nas civilizações antigas, a interpretação religiosa e a observação dos astros mantiveram estreita relação entre si, tá? O homem primitivo já reproduzia símbolos e corpos celestes nas pinturas rupestres, olha só, né? Nas cavernas. Por exemplo, no Egito faraônico e em outras civilizações antigas, supunha-se que a Terra fosse plana, consideravam-se as estrelas lâmpadas fixas numa abóbada giratória. Então, os terraplanistas, né? Essa questão dos egípcios já pensava. Depois, Aristóteles, até na Idade Média, isso foi pensado, tá? Também era generalizada a crença de que o Sol morria toda noite, né? Ele vai a cada noite para renascer na madrugada seguinte. Mito que constitui um dos princípios básicos da adoração religiosa desse astro. Para os antigos filósofos gregos, o movimento dos corpos celestes era governado por relações harmônicas de leis naturais, da natureza, tá? Porém, está aí o contexto da pergunta, agora ela está aqui, ó. Levando em consideração as especulações sobre a origem do universo em diferentes culturas ao longo do tempo, diferentes culturas, o que diferencia a cosmogonia da cosmologia é principalmente o quê? O que diferencia dessas duas palavras? Gente, eu falei na aula, ok? Cosmogonia e cosmologia. O que diferencia nessas especulações da origem do universo? A letra A. O modo como ambos interpretam a ação dos deuses, uma vez que a cosmologia só aceita os deuses gregos e a cosmogonia os orientais. Será, gente? Aqui está a questão. O B, aqui a B. O uso da técnica para se chegar à verdade do universo, na qual a cosmologia se traduz como ciência e cosmologia se exprime como racionalidade. Aí tá junto, né? Tá as mesmas palavras. Então, vamos ver. A C. A forma como se entende o universo, uma vez que
Para a cosmogonia é material e para a cosmologia ele se mostra por meio de divindades. Ó, gente, olha só. Será? Aqui não é porque está idêntica, né? O método que utilizam para alcançar a verdade do universo, uma vez que, aqui ó, a cosmogonia se vale dos deuses. Olha, e tá mais ou menos, né? E a cosmologia da lógica filosófica. Bom, vamos ver em qual que vocês vão apostar. E aí, o objetivo de cada uma, pois a cosmologia busca explicar a origem dos deuses. Ao contrário, tá, dessa. E a cosmogonia entender a filosofia do mundo. Será, gente? Qual dessas? E aí, qual é a alternativa? Nós vimos, ó, com base, eu vou dar uma dica. Olha só, a cosmogonia, né, ela vê a questão da origem do universo com os deuses, né, criação de tudo. Cosmologia é do cosmo, no universo, mas na questão científica e filosófica. Então vocês já responderam, né, ela está bem aqui, ó. Alternativa correta, quem optou pela letra... Olha aí, letra D, gente, ó. O método que utilizam para alcançar a verdade do universo, uma vez que cosmogonia, ó, se vale dos deuses. Então, ela é mais ou menos isso. E cosmologia da lógica filosófica, que envolve a questão da ciência também. Questão 4, dissertativa. Qual a diferença da mitologia nórdica para a mitologia de outras culturas, como, por exemplo, a mitologia grega? E aí? Essa tá fácil, né? Eu falei tanto na aula. Qual a distinção, né? A gente pode pontuar aqui até alguns pontos em comum. Aí vamos analisar. Vocês podem apresentar uma mitologia, o contexto dela, e explicar, né, a diferença, a distinção. A palavra diferenças e distinções são as mesmas, né, parecidas. E aí, qual é? Hã? Vocês já estão respondendo, né? Tem gente mandando já a resposta. E agora? Vamos analisar, olha lá. Vamos lá para o texto. Diferente das outras mitologias, aqui eu perguntei, né, a nórdica, né? A mitologia nórdica, os deuses não são eternos. Tá aqui, ó. E com a batalha de Ragnarok, muitos deles morrerão, dando origem a outros deuses, né? E na mitologia nórdica, Ragnarok corresponde ao local do destino final dos deuses, que eles colocam outros nomes lá, né? E entre as forças do bem e do mal, resultando no fim do mundo de todas as criaturas, deuses, heróis, gigantes e monstros. Depois criando outras. Então essa é uma distinção, né? É nesse sentido, que elas não são eternas, né? Os romanos já são, então vai isso aí. E o que eles têm em comum, né? Que é os mitos, né? A origem de algo, a origem do mundo. Então é algo em comum para eles, né? Nessa perspectiva da mitologia. Veja bem, vem aqui comigo. Ó, ao passo, né, postado nas nossas aulas, nós apresentamos 3 mitologias, né, para vocês verificarem como é. E possivelmente, né, posteriormente em outras aulas, iremos trazer à tona as mitologias nossas próprias, né, Brasil e do estado de Rondônia. E muito legal. Porém, vocês vão poder fazer aquela tabela, ó, os deuses, os seres, as maneiras de pensar, grega, romana, nórdica, egípcia, indígena, quilombolas, brasileira do folclore, né, brasileiro também. Muito legal isso. Isso é interessante você fazer uma tabela e entender. Veja a distinção e a diversidade cultural das pessoas, né? Gente, temos que respeitar isso, isso é maravilhoso. É um recheio, uma grandiosidade da nossa história, né? Do nosso mundo. E uma análise filosófica. Aqueles que aceitam a cultura do outro é considerado uma pessoa cosmopolita, do cosmo. Cosmopolita, ou seja, engrandece, ver, assistir e participar da cultura diferente, distinta. Não discriminar, não criar uma hegemonia, a minha é maior, vou desfazer das outras. Não. Imagine no futebol só um time, cada um com uma bola. E é a monotonia, né? Não existia essa interação entre ambos. Aquela questão do querer, né, jogar, chutar, fazer gol, e a emoção e etc.
Assim as culturas nossas, temos que trazer, né? Ver o todo, né? Ó, minha cultura é assim, mas existem outras também legais, distintas, tá? Não existe aquela melhor nem pior, mas é diferentes. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.